Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 2 de outubro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, vacinação. Essa semana, infelizmente, a gente deu uma desacelerada na vacinação. Semana passada a gente tinha conseguido aplicar mais de 10 milhões de doses. Essa semana a gente não conseguiu chegar lá. A gente aplicou 9.235.238 doses. E isso que a gente deu uma boa acelerada nas doses de reforço. Foram mais de 750 mil doses de reforço só nos últimos 7 dias. E a gente realmente vê que a vacinação completa deu uma desacelerada, que a vacinação na dose 1 também manteve aqui mais ou menos o patamar, até desacelerou um pouquinho, e a dose 2 tinha que estar acelerando, a gente tinha que estar vendo essa curva ficar cada vez mais íngreme, até porque várias vacinas a gente já está antecipando o intervalo entre a segunda dose e a primeira, então tem que terminar essa vacinação, pessoal. Menos de 100 milhões de pessoas até agora já estão com a vacinação completa. A gente tinha que dar um gás para aumentar esse número rápido. E em relação a doses recebidas, a gente continua recebendo bem, foram quase 18 milhões de doses recebidas nessa semana e o nosso estoque, aumenta. Tá aumentando o estoque de vacina. A gente daqui a pouco vai acontecer, como já aconteceu, vai ter vacina vencendo sem ter sido utilizada. A gente tem que achar um destino para essas vacinas, preferencialmente no braço do povo brasileiro, né? Mas então, pessoal, o que mais que a gente pode observar aqui? A gente chegou a 72% da população com pelo menos uma dose e 44% ainda estamos patinando na vacinação completa, né? E se a gente for olhar a nossa meta, que eu estava falando lá há bastante tempo, tomara que no dia 1º de outubro, chegou, a gente tenha vacinado 158 milhões, não deu. A gente vacinou um pouquinho abaixo de 152 milhões. A gente até chegou bem, né, gente? Com 96% da nossa meta. Mas o meu pequeno pedra no nosso sapato, né, é que uma boa parte dessa vacina está nos adolescentes. Essas doses aqui, muitas delas foram distribuídas para adolescentes, né, de 12 a 17 anos e estão nessa conta. A gente gostaria de ter chegado a 158 milhões de adultos vacinados. A gente não chegou nem a 158 milhões de pessoas vacinadas. Então, infelizmente, não batemos essa meta de 158 milhões até dia 1º de outubro. Mas vamos lá, tô torcendo muito que daqui a 3 meses, né, daqui a 2 meses e meio, na verdade, lá no iniciozinho de dezembro, a gente tenha essa quantidade de pessoas vacinadas com a segunda dose. Isso, para mim, é o mais fundamental. Começar dezembro com mais de 140, com 150 milhões de pessoas vacinadas completamente imunizadas. Porque aí sim, se no início de dezembro a gente tiver essa massa de brasileiros vacinadas, completamente vacinados, né, a gente vai poder ter um Natal mais seguro, a gente vai poder ter uma passagem de ano em família com um pouquinho mais de segurança, que eu tenho certeza que é o que todo mundo quer. Mas enfim, pessoal, e por falar nisso, a gente tem aí esse novo painel da Fiocruz, queria mostrar aqui para vocês, que está mostrando a taxa de atraso das vacinas no Brasil. Tem um baita de um banco de dados, é gigantesco, eu já tentei mexer nele, mas simplesmente meu computador não aguenta a quantidade de dados, e eu também não sou um cientista de dados muito experiente em Big Data, mas enfim, aqui eles conseguiram fazer essa filtragem nesse painel, né, e ver que 11% das pessoas estão com a segunda dose em atraso. Esse painel tá bem legal, aqui é um print do painel, o link tá aqui na descrição, e a gente pode ver por estado, como é que tá, por cidade, e a gente vê aqui, o Ceará, gente, o Ceará se eu não me engano, é o estado com o maior número de doses em atraso, proporcional à sua população. Então a gente vê aqui que a vacina que mais está em atraso é a Coronavac. Infelizmente, né, pessoal, porque a Coronavac é uma vacina de 28 dias de intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose. Não precisava estar tão atrasada assim. A Pfizer é a que menos tem atraso, provavelmente por duas questões juntas. A Pfizer, por alguma razão, tem menor
restrição, as pessoas têm menos restrição à Pfizer, e também a Pfizer começou a ser aplicada mais tarde, então dá menos chance para as pessoas acabarem atrasando. E a vacina da AstraZeneca está mais ou menos na média, né? 15% das pessoas em atraso. Então, pessoal, de novo, todas as vacinas são seguras, a gente tem que espalhar essa mensagem. As pessoas têm que ir e tomar a segunda dose, a gente tem que completar o esquema vacinal, só assim que a gente está com a proteção máxima que elas conferem. Uma dose é muito pouco, é fraco, a gente tem que tomar as 2 doses e no tempo certo. Lembrando, Coronavac, 4 semanas. Pfizer, se não me engano, no Brasil agora está 8 semanas de intervalo. 8 semanas entre a primeira dose e a segunda dose. Daria para ser 3, mas enfim, está em 8. E a AstraZeneca agora está em 10 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Então, cuida das datas, vai lá e toma essa segunda dose, tá? Mas enfim, aqui, vamos lá, dados da Covid-19 no Brasil. Essa semana a gente chegou a 21.445.651 casos e a gente teve um aumento aqui de 118.035. Semana passada a gente tinha tido um aumento fora do comum, porque eram casos represados de São Paulo e de outros estados que entraram, então esse dado aqui não conta, mas o de 2 semanas atrás conta, então a gente vê uma aceleração de 2 semanas para cá. A notícia boa é que a gente continua abaixo dessa semana de 3 a 10 de setembro, foi mais ou menos no mesmo patamar, mas enfim, essa aceleração não chegou ainda a acelerar para um patamar alto. Se a gente olhar aqui os novos casos por dia e as médias desses novos casos, desconsiderando aquele dia atípico, a gente vê que está crescendo, mas cresceu pouco, ó, 4%. E bem sinceramente, enquanto a gente estiver aqui abaixo de 20 mil casos, 20 mil casos por dia, né? Eu acho que não tem motivo para a gente se preocupar. Tá tendo um avanço, mas são flutuações, né? Em algum momento a gente ia estabilizar. Então, se conseguir manter abaixo de 20 mil casos por dia, eu acho que tá tranquilo. Mas claro, a nossa meta, eu já disse antes, é 11 mil casos por dia no Brasil inteiro. Aí sim a gente estaria com uma transmissão viral considerada baixa. Agora, que mais casos ativos? Deu uma reajustada, ficou aqui nessa semana nessa faixa de 400 mil casos ativos, observando que a gente teve essa subida meio atípica, talvez até meio artificial dos casos ativos, mas só que o que eu tô achando é que foi alguma correção, que a gente caiu mais baixo do que fazia sentido mesmo. Chegar aqui a 300 mil casos ativos é muito pouco para o Brasil inteiro, e agora a gente está em 400 mil, é um número baixo, mas um pouco mais condizente com a nossa realidade. E óbitos, a gente está se aproximando semana que vem, provavelmente, tomara que não, mas não adianta tapar o sol com a peneira, semana que vem a gente provavelmente vai chegar na marca de 600 mil óbitos. Essa semana chegamos aqui a 597.255, mas a boa notícia é que deu uma reduzida, a gente voltou para a faixa de 3.500 óbitos, foram 3.592, já fazia 2 semanas que a gente não estava nessa faixa. Aliás, só nessa semana aqui a gente conseguiu uma quantidade menor de óbitos, mas a nossa meta de óbitos seria 2.000 óbitos por semana. Dá para chegar, eu acho que a gente consegue chegar, tomara que sim, tomara que a gente consiga chegar em breve nessa meta. Mas como é que a gente vai fazer? Vacinação com as 2 doses, tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso por hoje. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.